Você já pensou em criar uma decoração encantadora para uma festa de princesas? Hoje eu vou te ensinar como fazer um arco em painel romano que vai ajudar a transformar qualquer evento. Essa será uma proposta de inspiração para destacar tendências para festas infantis. Olá, eu sou Paulinho Balões e hoje eu vou ensinar para vocês técnicas incríveis para o seu arco de balões. Eu estou utilizando aqui a linha de balões da São Roque, a linha Candy Color. Eu escolhi essa paleta de cores para criar um arco incrível no tema de princesas. Eu utilizo sempre nos meus arcos os balões de 5 polegadas, sendo eles de todas as cores. Eu utilizo também balões de 11 polegadas, também respectivamente cada um nas suas cores. Balões de 16 polegadas e vou utilizar também os balões 3 pés. Vou utilizar os balões customizados para ficar no tom Candy Color, que é a minha paleta escolhida hoje. Além disso, eu vou utilizar os queridinhos, os balões bolha, já conhecido por vocês, que é os balões de 36 polegadas e o balão de 24 polegadas. E uma novidade incrível que a São Roque mandou para mim foi esses balões bolha, os balões bolha já coloridos, que nós vamos aplicar também no arco, que vai dar um charme total para o nosso projeto. Bom pessoal, para começar a iniciar o nosso arco, eu sempre utilizo os balões de 11 polegadas e balões de 16 polegadas para nossa base do arco. É muito importante e muitas pessoas esquecem que o mais importante na montagem do seu arco é a amarração dos balões. Então, o que vai definir todo o seu projeto, se vai ficar certinho, se os balões vão ficar no lugar, é a forma que você amarra, a forma que você monta o seu arco. Então é dessa forma que eu utilizo, que eu vou mostrar para vocês. É importante que vocês inflem o balão na sua capacidade. Eles vão ficar nesse formato. E aí você vai murchar os balões para deixar ele o mais redondinho possível, tá? O balão de 11 polegadas, você vai inflar ele a mais ou menos numa capacidade de 9 a 10 polegadas. Se você utilizar um balão de 9 polegadas, você vai inflar ele a 7 até 8 polegadas. Nunca na sua capacidade máxima, porque senão ele não vai ficar um balão redondinho. Então deixa o balão sempre redondinho. E a amarração, que é muito, muito importante, tá? Eu seguro os dois bicos do balão dessa forma. Olha, e você pode puxar bem sem medo. E aí você vai, ó, ultrapassar duas vezes aqui, dando uma volta. E aí você pode dar um nó simples. Não precisa apertar, não precisa fazer força e soltar o balão. É dessa forma que o balão vai ficar bem presinho, ó, bem juntinho um com o outro. E ele vai formar um cluster dessa forma. Um cluster correto, olha só, quando você abre, ele não fica um balão espaçado. Os balões estão sempre bem juntinhos, porque a amarração foi feita da forma correta e bem próximo um com o outro. Então os balões vão ficar bem apertadinhos e quando você fizer a montagem dele na sua guirlanda, um balão não vai passar sobre o outro e vai ficar todo estruturado certinho. Na estruturação do meu arco, tá? Antes de eu fazer a montagem aqui desse cluster, eu utilizo balões de 11 polegadas, todos da mesma forma que os 4 balões juntos, ó, os 4 balões de 11 polegadas iguais, e uso o cluster de balões 11 polegadas junto com um balão de 16 polegadas, dessa forma. E aí na montagem da guirlanda vocês vão entender melhor como eu faço a distribuição deste cluster com esse cluster, ok? Então a gente vai agora para a montagem e vocês vão entender melhor como que eu faço a distribuição tanto de cores quanto dos balões dos tamanhos diferentes já na própria base dos balões. Eu gosto de utilizar nas montagens dos meus balões o fitilho ou o barbante. Não é uma regra, vocês podem utilizar tanto o nylon, o próprio fitilho, utilizar o barbante, fica da forma que vocês acharem mais fácil, tá? Eu prefiro utilizar esses porque eu sinto mais firmeza nos balões. Não é o mais correto, mas eu prefiro e eu gosto de utilizar o fitilho, ok? A distribuição de cores. Como eu utilizei essa paleta de cores, o azul candy, o verde candy, o rosa candy e o amarelo candy, são todas cores claras, tá? Se eu utilizasse, por exemplo, um tom mais forte, eu procuraria utilizar o tom mais forte na parte de baixo do arco,
até subir para o tom mais claro para a parte de cima. Isso vai fazer uma diferença total no seu projeto, na sua foto. Porque se você utiliza uma cor muito escura na parte de cima, na foto você vai ter a impressão que está achatando a sua decoração. Então é muito ideal que você utilize as cores mais escuras na parte de baixo para as cores mais claras. Como aqui são todas cores mais claras, eu gosto de utilizar a cor mais fria na parte de baixo e vou subindo. Eu vou mesclar um pouquinho aqui, mas eu vou começar a montagem da minha guirlanda pelo tom azul, ok? Iniciando a montagem. Eu peguei um cluster igual de balões 11 polegadas, pego o meu fitilho, deixo sempre um espaço a mais, porque se eu precisar utilizar na amarração depois no painel, fica fácil, dou uma voltinha e um nó simples. Dou um nó simples. Se você achar que precisa dar mais firmeza, costuma-se dizer que a gente utiliza o nó cego, que é você dar 2 voltas dessa forma e dá o nó, ok? Não vai soltar, não vai ter problema de escorregar o balão no final e dá super certo. Abre o cluster, procura uma base de algum lugar para você posicionar e deixar certinho. Eu gosto de utilizar o próprio chão, deixa posicionado e aí eu venho com o próximo cluster de 11 polegadas, o balão igual de 11 polegadas, ok? Dessa forma, você vai juntar um com o outro aqui, ó. Posicionou dessa forma, ó, o outro encaixado certinho. Nunca os balões assim, ó, juntos, tá? Vocês vão posicionar ele dessa forma no cluster. Prendeu, posicionou aqui, fez uma forcinha aqui pro chão, dá uma volta, dá uma outra volta em outro balão. Porque você precisa dar voltas em vários balões. Se puder, pode dar nos 4 balões, porque se um furar, está amarrado no outro. E se furar um balão durante a montagem da sua guirlanda, você depois consegue colocar tranquilamente e aí eu posso mostrar para vocês depois se acontecer, ok? Então vamos lá. Coloquei 2 clusters iguais e aí eu venho com um cluster de balão de 16 polegadas. Abre o cluster dessa forma, tá? Com balão de 16 polegadas. Posiciona, flexiona para baixo e passa o fitilho dessa forma, ok? E a gente vai seguindo da mesma forma. Então, depois desse com 16 polegadas, venho com cluster igual, tá? Os dois iguais, posiciono e aí você pode empurrar um pouquinho para baixo para o balão de 16 polegadas descer, tá? Para ficar sempre firme. Ó, passei 2 vezes. Percebe que os balões estão todos bem firminhos. Olha só, não tá com nenhum espaçamento. Isso é muito importante, que vocês não deixem nenhum espaçamento, porque depois não vai ficar uma guirlanda mole, porque eu gosto que fica uma guirlanda mais firme. Acho que isso dá muito mais firmeza para o seu projeto final, depois quando você for colocar todos os outros balões, tá? Posicionei dessa forma, 2 balões de novo, iguais, com cluster iguais, e o balão de 16 polegadas depois. Ele vai ficar dessa forma, olha só, um ficou posicionado para um lado, outro ficou posicionado para o outro lado. Se você quiser um arco que tenha ainda mais volume, você posiciona de forma ainda, ó, dessa forma, ou bem oposto. Um para um lado, o outro bem para o outro lado. Isso vai abrir um espaço aqui enorme para você conseguir colocar balões ainda maiores, você fazer um arco com mais volume ainda, tá? Mas nesse caso a gente vai utilizar dessa forma, com essa abertura aqui. Para esse tamanho de estrutura, essa estrutura é de 2 metros, tá? Então eu já tenho uma base bem certa do que eu vou utilizar. Então é muito bacana você seguir essa linha de raciocínio de quantos balões você vai utilizar, que muita gente pergunta quantos balões você está utilizando. Não tem uma quantidade certa de balões, até porque a gente está fazendo um arco orgânico.
Mas para a base você já consegue ter uma ideia de quanto você vai utilizar para você fazer determinada estrutura que você já tem. Então, para esse tamanho de estrutura, eu sei que eu posso trabalhar com um arco que tenha esse tamanho, utilizando 4 balões de 16 polegadas. Sendo que, lembrando que sempre tem os balões com esse espaçamento, os 2 iguais e um de 16 polegadas. Os 2 iguais, um de 16 polegadas. Então, se você pensar nessa proporção, começando aqui com os 2 iguais, você tem esses de 16, você sabe que 4 balões você já tem um tamanho ideal para esse tamanho de estrutura, tá? Dependendo do que for, até 3 balões você já consegue fazer. Olha só o tamanho que a base fica para esse painel, tá? Então é esse arco que a gente vai aplicar aqui para começar a desconstrução do nosso arco. Muita gente pergunta também como que a gente faz a amarração do arco, como que a gente pode fixar ele na sua estrutura. Então vai depender muito do tipo de estrutura que você está utilizando. Aqui eu estou utilizando uma estrutura de ferro com painel de tecido, tá? Se você pode estar utilizando uma estrutura de MDF, que talvez seja ainda mais fácil, que você pode grampear ali o seu ponto de amarração e prender o seu arco. Eu estou utilizando aqui também os balão da São Roque, o balão de 260 polegadas, aquele famoso balão que a gente faz esculturas, cachorrinhos, que todo mundo conhece. Esse balão aqui é ótimo, sempre tenha ele na sua maleta, porque você vai utilizar ele para muitas coisas. Tem gente que utiliza para prender cluster depois na desconstrução do arco, utiliza para fazer amarração, a gente utiliza para fazer algum tipo de detalhe, então ele serve para muita coisa e sempre tenha na sua maleta. Posiciona ele no lugar que você quer colocar. E você só vai vir puxando os balões de 260 que você já fez os pontos de amarração lá. Então é só puxar e prender o seu arco. Arco posicionado. Agora a gente vem para a parte da desconstrução do arco, tá? O arco poderia ser para uma mamãe, por exemplo, que quer fazer o arco em casa, que não sabe como fazer, talvez essa seja uma base muito fácil para você fazer, porque dessa mesma estrutura, ou você faz uma finalizaçãozinha com o balões número 5, que já fica um arco incrível, ou você pode trabalhar ainda muito mais para você ter um arco de um volume muito maior e um arco muito melhor trabalhado, tá? Então aqui agora a gente vem para a desconstrução do arco, e eu vou mostrar para vocês a sequência certinha que vocês podem utilizar, que não vai ter erro nenhum para você ter um resultado incrível. Seguindo para a nossa segunda parte do arco, que é a desconstrução, é muito importante saber o estilo do seu projeto. Para onde que vai os balões, onde você deseja colocar esses balões, se você vai ter um volume maior na parte de baixo, se você vai manter ele dessa mesma forma. Então tudo vai depender do espaço e do seu projeto final da sua decoração. Aqui eu quero que esse arco ele tenha um volume maior na parte de baixo. Então o que eu vou fazer? Eu inflei aqui alguns duplês, tá? Só os duplês. Balões iguais aqui, os balões de 11 polegadas, conforme eu utilizei aqui na base, tá? Não tem uma medida certa dos balões, isso que eu nem falei aqui nessa parte. Não tem uma medida correta, mas é o mais aproximado das medidas aqui mais certas e iguais, tá? Aqui, ó, é a medida mais ou menos aproximada deles iguais. O que eu vou fazer aqui? Eu vou continuar aqui utilizando o meu fitilho, eu vou deixar uma parte do meu fitilho, que é para poder fazer a amarração. Faço o nozinho aqui para iniciar a guirlanda, do mesmo jeitinho que eu mostrei para vocês, com essa partezinha. E aí a gente vai começar a acrescentar o nosso duplê. Como que eu faço? Posicionado dessa forma, você vai vir com o outro duplê aqui. Você não vai encaixar ele para entrar um balão dentro do outro. Você vai encostar e passar o seu nylon, o seu fitilho, o seu barbante, tá? Então ele vai ficar dessa forma aqui, ó, posicionado aqui. Você vê que tem um na parte de baixo, um mais para cima. O próximo a gente vai encaixar aqui. Ele vai encostar, ó, dessa forma aqui, tá? Eles vão encostar um no outro. Esse terceiro duplê vai encostar no primeiro duplê. O segundo duplê tá aqui.
De novo, não vamos apertar lá no fundo. A gente vai só posicionar firme e dar uma voltinha. Ok? Ficou dessa forma. Eles vão ficar enfileirados aqui. O próximo duplê, da mesma forma. Ele vai encostar no segundo duplê e não vai entrar aqui. A gente encaixou e passou, tá? De novo, o próximo duplê, encaixei e passei. E aqui você pode arrebentar o seu fitilho, cortar o seu barbante. Se você preferir, pode dar um nozinho aqui para não escorregar e não sair do lugar. E vai ficar dessa forma, uma pequena base que a gente vai utilizar para poder dar dimensão para o seu arco de balões aqui nessa parte de baixo. Então você pode posicionar, por exemplo, eu quero o arco que ele venha para cá e que venha para cá. Então você pode dar volume no seu arco dessa forma para cá e pode fazer da mesma forma para cá. Nesse caso, eu quero que tenha volume para cá, porque aqui a gente já vai inserir um balão grande, tá? Que eu vou mostrar para vocês já já. Então, como eu faço? Você vai encostar aqui, simples, e vai passar pelo seu balão da sua base principal. Posicionou, e é assim que eu quero que tenha esse volume. Então, sempre tenha em mente que você precisa também afastar para você sempre olhar o seu trabalho se está tudo posicionado na posição certa e você vai ajeitando, ok? Então, dessa forma aqui seguindo, é esse o volume de arco que eu quero. Seguindo a proporção aqui do nosso arco, agora tem um segredinho bem simples que eu vou mostrar para vocês da sequência de balões que eu vou colocando no meu arco. Seguindo essa sequência, vocês não vão ter erro para poder preencher o seu arco e deixar ele construído da melhor forma possível, com todos os balões colocados estrategicamente para ficar lindo e maravilhoso. Não simplesmente balões jogados, balões que talvez sejam balões que poderiam estar em evidência e às vezes esses balões ficaram jogados para a parte de trás. Então, eu utilizei aqui o balão 3 pés, como eu mostrei para vocês lá no início, encapsulado no balão de 36 polegadas. Então, um balão de 3 pés que está customizado com o branco e o rosa para a gente ter um tom candy color. Eles estão encapsulados, os dois balões aqui já encapsulados dentro do balão de 36 polegadas, o balão bolha de 36. Esse é o primeiro balão que a gente vai inserir. Então a gente vai inserir todos os balões maiores que precisar na nossa guirlanda, onde a gente achar necessário. Logo em seguida, eu vou inserir todos os balões de 16 polegadas que eu achar necessário também para a minha guirlanda. Esses balões são os de 16 polegadas encapsulados no balão de 24 polegadas, tá? Então é muito importante que você tenha isso em mente do balão bolha que você utiliza para encapsular o balão, porque senão você pode estourar e não chegar na capacidade que o balão pode chegar, porque o balão de 16 polegadas ele acaba sendo um balão grande, um balão que tem volume, então você precisa encapsular ele dentro de 24 polegadas, assim como o balão de 36 polegadas. Então você tem que ter isso em mente de qual balão utilizar o correto para encapsular dentro do balão bolha, ok? Depois que eu inserir todos eles, nós vamos inserir os balões de detalhes, que são o quê? Eu faço um trio de balões. Esse trio de balões eu utilizei os balões de 11 polegadas, tá? Esses balões eles foram inflados de tamanhos aleatórios. Vocês podem utilizar o balão que vocês tiverem aí. Então vocês podem utilizar o balão de 9 polegadas, de 8 polegadas, de 7 polegadas. Porém, com essas 3 numerações de balões que eu coloquei para vocês, os balões de 11 polegadas, 16 polegadas, de 5 polegadas, você já consegue fazer o seu arco orgânico. Então, os 3 balões inflados de tamanhos aleatórios, não tem um tamanho certo para você inflar. E aí eu vou colocar um cluster de balão 5 polegadas, tá? Então, como eu fiz aqui, os balões, o triozinho de balão, tá? Dessa forma, o balão aqui, o cluster de 5 polegadas, com o próprio gargalo do balão aqui. Eu coloquei o balão de 5, ó, e aí você passa nele para poder prender, sem segredo, e já fica certinho, tá? Aqui, esses balões eles vão se acomodar de forma
mais correta aqui no seu balão. Então você vai conseguir posicionar ele de forma mais fácil do que você fazer um cluster, por exemplo, para poder dar volume no seu arco. Tá? Então, por último, a gente vai inserir eles. E a função deles é o quê? Além de completar e dar todo o charme, tampar os buracos que ficarem, eles vão posicionar, ajudar a posicionar os balões maiores. Se você colocou um balão que não ficou na posição correta, que você quer que ele fique, você vai inserir esse outro que ele vai ajudar a empurrar e ficar todos no seu lugar correto, tá? Além disso, eu vou utilizar também os balões aqui que trouxemos, que são os balões bolha, que são os balões coloridos. Lembra que eu mostrei para vocês lá no início o balão azul? Olha só que balão lindo que ficou, o balão bolha transparente, já na tonalidade que nós também vamos utilizar aqui no nosso arco. Vamos para a montagem? Vou mostrar para vocês aqui o balão de 36 polegadas, tá? Nós vamos inflar aqui junto com o balão de 3 pés, que também já está customizado. Balão azul dentro do balão branco, e esse é o balão de 36 polegadas. Ele vem dessa forma aqui. Eu gosto de sempre inflar antes o balão, além para ter certeza que está tudo certinho, deixar ele também redondinho, para depois encapsular e inflar novamente com o balão customizado dentro. É muito importante quando você for inflar, você posicionar sua mão no meio do balão, que você vai ter a linha dele, a costura desse balão correta no meio e o balão ficar redondinho. Se acontecer de um lado inflar mais do que o outro, a gente vai pressionar o lado que não está que está inflando mais, para que o outro lado infle por igual e a costura do balão fique no meio e o balão vai se mantendo bem redondinho, ok? Inflei o meu balão, posso murchar o balão. Aqui, com a ajuda de um utensílio que não seja com ponta, para não furar o balão, a gente vai encapsular, colocar esse balão de 3 pés dentro do balão de 36 polegadas. Importante que você tire todo o ar do balão de 36 polegadas, no caso do Bubble, tá? Lembre de tirar todo o ar dele antes de inflar. Vai ficar dessa forma aqui, tá? E aí você pode começar a inflar bem devagar, para que não ocorra de estourar o seu bubble. Inflado o meu balão, eu posso dar um nó direto no balão aqui de dentro, mas eu gosto de utilizar também o balão de 260, tá? O balão de 260 eu corto ele ao meio e eu vou dar o nó aqui diretamente nele. Dessa forma, se eu precisar soltar, ficará mais fácil para você soltar, porque é só cortar o balão 260. Para ficar mais firme e ter certeza que ficou bem amarrado, com o balão de dentro, dessa forma, eu vou dar mais um nó com o balão 260, para ter certeza que o balão não vai ficar vazando depois que eu inserir, ok? Então vamos lá, a gente começa inserindo sempre os balões maiores, tá? Que nesse caso são os balões de 36 polegadas. Se vocês não utilizarem os balões de 36 polegadas, forem utilizar só os balões de 24 encapsulado com 16, vocês comecem por ele, pelo maior balão que vocês tiverem. Outro segredozinho básico, próximo de um balão de 16 polegadas, a gente vai inserir um balão de 36 polegadas. Com a ajuda do balão 260, eu só vou puxar ele aqui para minha guirlanda e posicionar no lugar que eu quero. Dou algumas voltinhas e o balão aqui já está preso, posicionado, tá? Não se preocupem que depois a gente vai posicionando esse balão da forma correta, onde realmente ele deve ficar. Nesse caso, eu não vou utilizar balão de 36 polegadas nessa parte de cima do meu arco. Eu quero que o volume maior seja nessa parte de baixo e o arco vai diminuindo, tá? Então eu já venho
com os meus balões de 24 polegadas aqui, que são o Bubble 24 polegadas, né, com o balão de 16 polegadas. E continuo inserindo onde eu acho necessário que tenha os meus balões. Lembra sempre de posicionar corretamente os seus balões para que não saia do lugar e fique sempre onde você queira que eles fiquem, ok? Inseriu os seus balões maiores, a gente vem com a finalização, que é o nosso triozinho de balões. A gente vai amarrar diretamente com o gargalo do balão, tá? Os balões da São Roque são balões que têm um gargalo bem forte e um gargalo grande, que ele permite você utilizar ele mesmo para poder fazer a amarração no seu arco, tá? Então, para essa finalização, eu estou utilizando o próprio gargalo aqui do triozinho para poder amarrar. Então, eu vou puxar o gargalo aqui, puxar o gargalo lá e vou prender no meu arco. Bom, pessoal, é assim que a gente finaliza o nosso arco, tá? Então, voltando lá atrás, não tem uma quantidade certa de balão que a gente utiliza. Vai depender do estilo do projeto que você está utilizando, da referência que você está utilizando, do local que você vai montar, como é o seu projeto, para você saber mais ou menos a quantidade de balões. Mas para vocês verem, a gente inseriu os balões aqui maiores, os balões de 36 polegadas, que já dá um volume muito grande para o arco. Vocês viram como era o tamanho da base e como ficou amplo. Com um simples painel, você já tem uma decoração muito bacana, só inserir uma mesa, você já tem aí uma festa muito bacana para sua cliente, tá? Então a gente colocou os balões aqui de 36 polegadas, os balões de 16 polegadas, todos encapsulados. Inserimos esse bubble lindo aqui, esse balão bolha já colorido de cor. Esse daqui azul, a gente inseriu o verde ali também para dar um destaque, ficou muito bacana. Aí temos balões aqui encapsulados. A finalização utilizando os balões de 5 polegadas, dentro todos da nossa base aqui utilizados com balão de 11 polegadas. Fizemos essa extensão na parte de baixo para dar deixar o arco ainda mais amplo. Se eu quisesse, eu poderia colocar uma parte para cá para crescer ainda mais o nosso arco. Então vai depender muito do estilo do seu trabalho e de como você quer. Essa é uma base simples que vocês podem utilizar, podem fazer para qualquer tipo de decoração e vocês vão arrasar aí. Gostou desse arco de princesas? Salve essa ideia e compartilhe com alguém que vai amar essa decoração. E não esqueça de conferir os balões Candy Color e os balões bolha no site da Balão São Roque. Tchau, tchau!